Amém. Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Vamos então pedir a direção dele para dar prosseguimento. Soberano, te louvo por tudo que tu és. Declaro, Senhor, que tu és bom, tu és fiel, tu és sábio, tu és justo, além de soberano de todas as coisas. Declaro também, Senhor, que nada mais queremos aqui a não ser a tua vontade, a tua honra, a tua glória, teu reino. Venha, pois, Espírito Santo, marcante de mim de todos conduzir efetivamente nosso tempo aqui juntos em prol de teu reino. Nós proibimos qualquer tipo de ingerência do inimigo. Venha teu reino. Obrigado, Jesus. Estamos em Romanos, ainda estamos no capítulo 11. Chegamos ao verso 10 da última vez, então agora vamos começar com o verso 11, só que eu quero voltar e ler outra vez o verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isso está tanto em Deuteronômio como em Isaías, mas o que eu quero comentar aqui é exatamente que Deus nunca faz isso sem que o ser humano rejeite a luz primeiro. Deus manda a luz, a pessoa rejeita, o povo rejeita, aí em consequência da atitude tomada pelos aí, então vem o juízo de Deus. Como já comentamos aqui, o problema do faraó, então, das 10 pragas, o texto diz que o próprio faraó endureceu o próprio coração as primeiras 5. Aí, depois, o próprio Deus endureceu o coração dele durante o segundo, mas, quer dizer, começou foi ele. Eu vou ler também texto que você já ouviu muitas vezes, mas eu vou repetir só para constar, a 2 Tessalonicenses capítulo 2, para então dar prosseguimento. A 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 e 11, fala que o pessoal, quer dizer, vem todo o engano em cima, porque não receberam o amor à verdade para se salvarem. Por isso, o próprio Deus lhes enviará um engano. Deus coloca a verdade e a pessoa rejeita a verdade, aí então vem o juízo. Agora, vamos aqui ao verso 11. Eu vou ler até o verso 16, para então voltar e comentar. Então agora eu digo, teriam eles tropeçado, no caso de Israel, para que ficassem caídos? É claro que não. Antes, através da transgressão deles, a salvação veio aos gentios, para deixá-los enciumados. Ora, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e a perda deles riqueza para as nações, quanto mais a plenitude deles. De fato, estou falando a vocês, gentios, abre parênteses, já que sou apóstolo às nações, enalteço o meu ministério, fecha parênteses, para ver se de alguma maneira posso provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles significa reconciliação para o mundo, o que será a restauração deles, senão vida dentre os mortos? E se a primícia é santa, a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. E aí por enquanto. Eu confesso que eu tenho pessoalmente um pouquinho de dificuldade com essa ideia de deixar o outro com ciúme, quer dizer, enciumado. Nós vamos ver isso aqui mais de uma vez, Paulo, que ele está se dirigindo aos gentios, quer dizer, aos não-judeus, para ver se ele provoca ciúme nos judeus. Mas o que a gente entende é o jogo que desde o Antigo Testamento existia entre um povo escolhido e os outros povos que não eram escolhidos. Então, Israel era o povo escolhido, tinha um privilégio, uma posição abençoada, diferenciada no que dizia respeito aos outros. Mesmo porque, soberanamente, Deus escolheu se revelar ao mundo através daquele povo. Então, todos os livros do Antigo Testamento foram escritos por judeus. E, portanto, a revelação escrita de Deus veio ao mundo através daquele povo. A única possível exceção é o primeiro livro escrito, que era o livro de Jó, que ele
deve ter vivido antes de Abraão e, portanto, nem existia o povo de Israel ainda, enquanto nação, enquanto povo. Agora acontece que a mesa é virada, quer dizer, durante todo o Antigo Testamento o povo de Israel era o privilegiado, se bem que quase nunca corresponderam, quer dizer, o grosso sempre estava lá longe, só o remanescente e tal. Mas mesmo assim, alguém quisesse se aproximar de Deus, tinha de aprender com eles como era isso. Mas com o dia de Pentecostes, aí Deus, não que Deus rejeitou o povo de Israel, só que o privilégio deles acabou. Agora o judeu entra na igreja no mesmo pé que qualquer um outro, quer dizer, ninguém tem vantagem porque é de uma raça ou de outra, isso acabou. E isso realmente foi uma reviravolta. Nós aqui agora, nós não temos quase como entender aqui, mas você lê no Testamento mesmo, o problema então de Pedro com o centurião Cornélio, aquilo foi um terremoto. O próprio Pedro não estava, ele estava assim na maior má vontade, ele não queria, porque ele não queria ir lá, onde já se viu, judeu não pode entrar na casa de gentil. Aí Deus tira o jogo da mão dele, quer dizer, no momento que você crê para dentro de Jesus, você recebe, pronto, todo mundo creu. Aí o Espírito Santo desceu, coitado do Pedro, fazer o quê? Aí ele foi censurado pelos chefões lá. Ele teve de ir lá para prestar esclarecimento, dar satisfação ao chefão. Como é que você fez aquilo? Onde você viu? Eu estou dizendo essas coisas só para lembrar como esse preconceito. Eu, no caso, vou usar, eu não gosto muito do jeito que se usa essa expressão hoje em dia, mas naquele tempo realmente o povo judeu tinha um preconceito contra os não-judeus. Quer dizer, o gentio era uma raça inferior. A dificuldade exatamente é agora você mudar uma atitude tão arraigada. Não é fácil. Aliás, às vezes nem se consegue na primeira geração. Você vê no livro de Atos essa briga, vai, vem, volta, tal. Barnabé chega em Antioquia, beleza, Deus está trabalhando, mas no momento que chega uma comitiva enviada lá pelo chefão Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, que o apóstolo já havia sido assassinado, martirizado, aí Pedro vacila, o próprio Barnabé vacila, porque aquela comitiva não queria saber do gentio, comia separado, coisa e tal. Aí então o velho Paulo então desceu lenha em Pedro e tal. Por que que fala? É porque a gente hoje não tem quase como entender como aquilo era arraigado. Tanto é que eu vejo a igreja em Jerusalém, liderada pelo Tiago, meu irmão de Jesus, foi voltando exatamente para o judaísmo. Foi o problema quando Paulo foi lá contra, quer dizer, o Espírito Santo avisou ele 12 vezes, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E Paulo insistiu em ir a Jerusalém. Contra o aviso, claro, o Espírito Santo não vai. Ele foi. Passou 5 anos com cadeias nas mãos inteiras. Pelo menos 5. Foi o mínimo. Você nem imagina. Quer dizer, Paulo pagou muito caro por essa desobediência. Mas o que aconteceu com ele quando ele chega em Jerusalém? Ele se submeteu a um procedimento puramente judia, quer dizer, aquele que a purificação e aí o sacrifício, ele tinha que pagar as contas dos outros, totalmente improcedente. Mas o próprio Paulo se submeteu àquilo e deu no que deu. Então, a gente estou colocando esse pano de fundo para ver se a gente entende a maneira que isso aqui está colocado. Para nós hoje, o que é isso? Onde já se viu, quer dizer, provocar ciúme? Não, mas porque Paulo está escrevendo no tempo dele. Aquilo era simplesmente um problema ainda. O próprio Paulo, ele depois ele se queixa, quer dizer,
Ele foi perseguido o tempo todo pelos judeus que não se conformavam com o que acontecia na igreja e assim por diante. Voltando aqui ao texto, verso 11, o povo de Israel, enquanto o povo havia tropeçado e caído, sim. Mas isso foi para nunca mais levantar? Não. Como já comentamos quando começamos com o capítulo 9, o tal do substitucional e tal. Uns e outros querem que de fato acabou, mas não é assim, não é bem isso. Deus ainda vai trazer o povo de volta ao palco. A caída deles, quer dizer, eles saindo da posição de privilégio que eles tinham, Deus abriu exatamente a porta de salvação tranquilamente a todas as demais nações, os gentios, assim chamados. A queda, nesse sentido, de Israel, então abriu a porta, então vem a riqueza da salvação para o mundo inteiro. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, ele vai, no entanto, insistir junto aos gentios que não venham eles assim se vangloriar demais por isso, porque vamos ver isso já já. No verso 14, Paulo fala de seu próprio sentimento, assim me parece. Ele diz aqui que ele quer provocar ciúme em meu próprio povo. Aliás, o vocábulo grego aqui é carne, mas entendemos que é uma figura da linguagem, é uma metáfora, querendo com isso ser o seu povo, e ele está querendo salvar alguns. A gente já viu antes que Paulo dizendo que ele até aceitaria a tese de ser condenado se ele conseguisse com isso a salvação. Aí a gente acha difícil entender, mas está aí. Então, a gente percebe que Paulo estava muito mesmo preocupado com a salvação do povo judeu, quer dizer, os israelitas. Queria que eles se salvassem. Mas então ele diz, verso 15, a rejeição dele, eles foram tirados da posição de privilégio que tinham exatamente para abrir a porta ao mundo. Isso acontecendo, então, agora a segunda metade do verso 15. Qual será a restauração deles, se não vida dentre os mortos? Eles vão voltar de entre os mortos para os que têm a vida. Agora, no verso 16, eu coloquei primícia sem o S. E nenhum dicionário brasileiro aceita isso. Você sempre achar primícias, nunca primícia. Acontece que no grego é singular. E no caso aqui é para ser singular. Então eu inventei o singular. Dá para entender, creio. Porque, de fato, no texto não é plural mesmo não. Como também vai falar em seguida da raiz. Agora, qualquer planta às vezes tem mais de uma, mas fala raiz como singular. O que vamos entender com o verso 16? Vou ler outra vez. Se a primícia é santa, a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Qual é a realidade espiritual que Paulo está querendo nos trazer? Eu vou colocar aquilo que eu entendo. Eu entendo que ele está falando do plano de redenção, assim como um todo, que começou, de fato, com Israel, e seria com isso a primícia e a raiz, mas que agora inclui a igreja e, portanto, o mundo inteiro, o que, obviamente, é maior. Então, a massa é maior do que a primícia e os ramos maior do que a raiz. Exatamente o que a gente vê, a igreja é maior do que um só povo, no caso, o povo de Israel. Podemos prosseguir, vamos aos 17 a 24. Agora, isso aqui, você pode achar que Paulo está sendo muito repetitivo. A gente hoje gostaria, às vezes, de escrever de forma um pouco mais enxuta, mas o fato cruel é que Deus não está solicitando a nossa opinião. Nós temos que receber aqui o texto do jeito que está. Vou ler então versos 17 a 24. Ora, se alguns dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira brava, ele está escrevendo para gentil agora, ok? Tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles, e com eles te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, no caso de Israel,
não te orgulhes contra esses ramos, abre parênteses, pois, se tu te orgulhes, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti, fecha parênteses. Dirás então, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Pode ser. Eles foram cortados por causa de incredulidade. Mas tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, talvez não poupe a ti também. Então, considera a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, perdão, não li bem, vamos voltar, verso 22. Então, considera a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade, desde que permaneças nessa bondade. Caso contrário, tu também serás cortado. Essa palavra você tem que corrigir, quem está vendo a minha tradução tem uma letra errada, e é cortado. E mesmo aqueles, se não persistirem na incredulidade, serão reenxertados, porque Deus é poderoso para tornar a enxertá-los. Porque se tu foste cortado de uma oliveira por natureza brava e contra a natureza foste enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais esses, os ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, a oliveira cultivada é Israel, a oliveira brava é qualquer outra nação. Então, você é gentio, um ramo de oliveira brava, você foi cortado da oliveira brava para ser enxertado da oliveira doméstica. Só que aqui a figura não funciona 100%, aliás, as figuras quase nunca funcionam 100%, as figuras da língua. Porque nós agora não estamos sendo enxertados em Israel, propriamente falando, estamos sendo enxertados na igreja. Ou melhor falando mesmo é em Jesus Cristo. Aquilo que ele falou em João capítulo 15, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós aqui, fazendo parte da igreja de Cristo, nós não somos israelitas por isso, quer dizer, eu sou de Jesus, mas eu não sou judeu. Então, a questão de ser enxertado, estão sendo enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Antigamente era Israel, agora é a igreja. Então essa analogia, eu acho que não funciona assim joia a joia aqui, mas a gente entende o que ele está querendo dizer. O povo de Deus, então, o povo de Deus antigamente era mais restrito, agora o povo de Deus é mais abrangente, inclui judeu lá dentro, mas não é só judeu. Então fomos nós, assim, que éramos bravos, enxertados agora, o povo de Deus. O que ele está combatendo aqui, Paulo, é qualquer sentimento agora de arrogância, né, da parte dos gentios. Não, mas Israel acabou, foi jogado, nós agora somos o povo. Sim. E não. Calma aí. Quem está sustentando a gente é Jesus, que ele é a videira. Ele é a raiz. Nós aqui erramos. A gente não precisa, não deve, não tem, a gente não tem por que se vangloriar, se querer assim exaltar, só porque alguns caíram e levaram as consequências. Eu não devo presumir que eu também não posso cair, porque se outro caiu, levou as consequências, e eu? Se eu cair, também vou levar as mesmas consequências, então, calma, não há espaço para um sentimento de vanglória assim procedente. Está aqui, tá, porque muito claramente. A gente vê esse Deus usando hora de severidade, hora de bondade. Daqui a pouco eu vou abrir assim parece que eu vou ler o capítulo inteiro de Ezequiel 18, porque é uma verdade que nós aqui nem sempre mantemos bem assim vivo na cabeça, e eu entendo que temos que ver isso. Já a gente chega lá. O que Paulo aqui está exatamente mostrando é que ninguém deve presumir na bondade de Deus. Deus é bom, coisa e tal, mas
ninguém deve presumir disso. É só ver o que aconteceu com o outro que caiu. Ele não permaneceu, paf. Então se eu não permanecer, mesma coisa. Então, é um alerta aqui. Não, quer dizer, se eu já fui abençoado com a bondade de Deus, Deus já me contemplou com sua bondade e sua graça, tá? Amém. Mas nem por isso eu preciso ficar assim, oba, sou eu, tá? Não, calma aí. Verso 23, mesmo aqueles, se não persistirem na incredulidade, serão reenxertados, porque Deus é poderoso para tornar enxertado. Porque se tu fosse cortado de uma oliveira, a natureza brava, então, verso 21, verso 20, não sejas arrogante, se Deus não poupou os são naturais, talvez não poupe a ti também. Então, é questão de permanecer. E, obviamente, o verbo permanecer tem a ver com a gente. Como nós já comentamos, tem o lado da soberania de Deus, mas tem também o lado da nossa responsabilidade. E permanecer é com a gente. Agora, vamos ler. Eu vou tomar a liberdade de ler Ezequiel 18 por completo. Não sei se alguma vez na vida você leu esse capítulo, se não, é agora. Você pode achar um tanto repetitivo, e de fato mas é que judeu é assim mesmo. Vamos lá. Ezequiel 18. Veio a mim, no caso o profeta Ezequiel, a palavra de Jeová dizendo: que pensais, vós os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, homem justo, e praticando juízo e justiça, aí vem, não comendo sobre os montes, não levantando, um sem fim de procedimentos que Deus proíbe. Verso 7, não oprimindo a ninguém, tomando devor, não roubando, dando pão ao faminto, cobrindo-no com roupa, não dando seu dinheiro a outro, andando, verso 9, nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Até aí tudo bem. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Então, a questão aqui é que cada sujeito tem que pagar por si. Então o filho não pode se valer daquilo que o pai foi, e assim por diante. Verso 14. E eis que também, se ele gerar um filho, o neto, né? Filho, que veja todos os pecados de seu pai, o que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, etc. e tal, não oprimir a ninguém, não desviar do pobre, certamente viverá. Verso 19. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, fez o que não era bom, no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizei, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos. Deus respondendo, os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora atenção, agora a coisa vai engrossar.
Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Atenção! De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua... Aqui agora, atenção. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, não, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. O que fica muito claro aqui é que é aquilo que está dito mais de uma vez no Testamento. Quem perseverar até o fim será salvo. Muito claro aqui. Um sujeito começou bem, beleza, aí em dado momento vira as costas. Aquilo que você é quando morrer fisicamente é isso que resolve o seu destino. Alguém começou mal, mas mudou, termina bem, beleza. O outro começou bem, mas mudou, agora terminou mal, lamento muito. Eu entendo que no Antigo Testamento você poderia mudar mais de uma vez, quer dizer, até ser alcançado pela morte física, porque o texto diz muito claramente que é determinado ao homem morrer morrer uma única vez e depois o juízo. Então não existe reencarnação e etc. Coisa, não, nada disso. O seu destino eterno é determinado nesta vida. Então, havemos de dar, às vezes, mais importância a esta vida do que por vezes damos. Eu entendo, como quem já me ouviu sabe, que agora, com a luz maior do Evangelho de Cristo e a luz mais completa e realmente agora o mistério do Antigo Testamento está esclarecido, que como é que aquele procedimento todo resolvido, não, porque aquilo era só tapando o buraco enquanto não chegava o Cordeiro de Deus que iria resolver uma vez por todas a conta do problema. Mas agora está tudo esclarecido. Nós temos agora a luz completa e aquilo que está exatamente em Hebreus capítulo 6 e verso 6. Ninguém mata Jesus duas vezes, lamento. Se a primeira vez não te serviu, ninguém mata Jesus duas vezes. Está muito claro isso no texto. Então, hoje, nós aqui, sendo abençoados com a luz completa, digamos, alguém hoje rejeitando essa luz
a consequência é muito mais séria do que antigamente, onde a coisa era mais turva, mais pela metade, mais fraca. Voltando então agora ao texto de Romanos. Exatamente a questão aqui é que cada pessoa tem a opção, a possibilidade de realmente crer para dentro do Senhor Jesus, se salvar, ser regenerado, mas não há com isso porque ninguém se vangloriar ou achar, não, agora está fácil, agora estou garantido. Não exatamente. Eu sei que existe essa linha teológica, aliás, foi essa linha que me foi ensinada quando estudei. Só que não está no texto isso, não é isso que o texto diz. Isso é uma extrapolação dos homens que não funciona de fato dentro do texto sagrado. Então, é isso que eu entendo ser a mensagem desse parágrafo, versos 17 a 24. Enquanto há vida, há esperança. São mesmo as pessoas que a gente acha que não tem jeito. Mas o fato é que Deus faz milagres. A gente conhece pessoas mesmo que seria, não, mas esse aí não, mas de repente a graça de Deus alcança aí alguém que você simplesmente, mas Deus transforma e a pessoa passa a ser diferente. Acontece. Então, enquanto tiver vida, tem esperança. Agora, prosseguindo um pouco, eu vou ler versos 25 a 27, para depois ler o 28 a 32. Então, 25 a 27. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério. Abre parênteses, para que não se tornem presunçosos, fecha parênteses. Endurecimento em parte veio sobre Israel, até que o número completo de gentios tenha entrado. E é desta forma que todo o Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá a partir de Sião e ele desviará de Jacó as impiedades. Sim, esta será a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Uma citação de Isaías, talvez a gente vá lá ver, mas vamos ver aqui o que está sendo dito. Mistério, você sabe que na Bíblia não é uma coisa em si misteriosa. Mistério na Bíblia é uma coisa que Deus não revelou ainda. Então, aquilo que Paulo desenvolve muito à igreja no Antigo Testamento foi um mistério, quer dizer, Deus simplesmente não revelou alguma dica aqui, uma pincelada ali, mas não dava realmente para entender o que seria a igreja. Isso não foi revelado, não é que tão misterioso, não foi revelado. Então, aqui é uma coisa que nós que somos os gentios, no caso, convertidos dentro de Jesus, não havemos de julgar de forma presunçosa o povo de Israel ou não entender o que Deus está fazendo. Endurecimento, em parte, veio sobre Israel. Como assim, em parte? Você pode ler várias interpretações disso. O que me parece a mim aqui é que o em parte significa que não é o povo inteiro, não é todo judeu que foi endurecido ou obscurecido, cegado como queira. Porque muitos judeus se convertem. Tem muitos judeus dentro do corpo de Cristo. Então, obviamente, o simples fato de alguém ser judeu não o exclui, ele não é vedado de entrar na igreja, não. Mas o caso é que também nem todos. Muitos entram, mas muitos outros não. E esses outros não é porque tem um véu, realmente. Eles não conseguem enxergar a verdade do Messias que já veio e assim. Agora, veja a última frase do verso 25. É sumamente interessante, a meu ver, essa colocação. Até que o número completo de gentios tenha entrado. Tenha entrado aonde? Eu entendo, no caso, no corpo de Cristo e, portanto, no reino de Deus, assim, pessoalmente. Eu já quebrei a cara tantas vezes querendo
explicar como seria a volta de Cristo. Até que agora eu estou ficando mais assim cauteloso. Eu agora falo muito pouco a respeito. Parece-me, no entanto, talvez que aqui a questão é exatamente que quando o último gentio se converter, virá o arrebatamento. Não sei, porque fala aqui até que o número completo de gentio tenha entrado. O número completo, convenhamos, é o número completo. Como é que você completa um número? Quando o último entrar, pronto, completou. Obviamente, esse número não foi alcançado todavia. Estamos aqui, não vou brigar por isso, ninguém tem que concordar comigo, mas essa colocação eu acho bastante interessante, até que o número completo de gentios tenha entrado. Agora, o verso 26 tem dado pano para manga, tem dado assim, muita discussão. O que Paulo quis dizer com todo o Israel será salvo? Como assim? Como havemos de entender essa colocação? Como assim todo o Israel? Aí não vai faltar ideias. Vamos com calma aqui. Vamos com calma. O verso 26 começa assim, e é desta forma. Agora, esse pronome, este ou esta, tanto pode olhar para trás, como pode olhar para frente. Então, você está querendo ensinar alguém a fazer como fazer um bolo. O procedimento é este. Um, dois, três. No caso, este está olhando para o que ainda vem. Em outro momento, você pode não. Este pode olhar para trás. Eu entendo aqui está olhando para frente. Então, aqui ele vai explicar como é que o Israel todo será salvo. Desta forma, aí agora ele vai explicar. Como está escrito, o libertador virá a partir de Sião, e ele desviará de Jacó as impiedades. Sim, esta será a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Está em Isaías capítulo 50, versos 20 e 21. Também capítulo 27, verso 9, mas completo 50, versos 20 e 21. A questão exatamente é quando é que isso vai acontecer. No meu entender, ninguém tem que concordar comigo, mas no meu entender, isso exatamente será no começo do reino messiânico milenar. Todos os israelitas que entram no reino messiânico serão os salvos, mesmo porque você lendo tudo que está escrito em Apocalipse, todos os rebeldes terão sido executados, eliminados. Zero. Só vai entrar no reino milenar messiânico pessoas se submetendo realmente ao rei, no caso. Agora, o horror de judeu já morreu perdido antes do que isso. E, obviamente, no meu entender, não está aqui contradizendo tudo que a Bíblia diz em outros momentos a respeito da responsabilidade particular pessoal de cada qual. Aquilo que nós lemos em Ezequiel, capítulo 18. Quer dizer, fulano foi bom e ciclano foi mal. Bom, quer dizer, cada qual. Então, os judeus individualmente, os indivíduos que rebelaram contra Deus, lamento, assim como nós, os gentios também, só vai entrar no reino, no meu entender, pessoas convertidas, ou, no mínimo, se submetendo, prestando continência ao Rei Jesus, no caso. Veja bem o que está aqui no verso 27. Esta será a minha aliança com ele quando eu remover os seus pecados. Está aí. Quando eu entendo, pois, que isso vai acontecer exatamente no início do reino messiânico, milenar no caso. Não aconteceu ainda, começou ainda. Há muita opinião diversa a respeito, não vou me deter com isso, porque cada qual você pode ver, mas é assim que eu entendo. Versos 28 a 32, que aqui realmente
termina esses 3 capítulos sobre o povo de Israel. Por um lado, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Por outro, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Porque as dádivas graciosas e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como vocês também eram desobedientes a Deus antes, mas agora receberam misericórdia através da desobediência deles, assim também estes agora se tornam desobedientes para que, através da misericórdia demonstrada a vocês, eles também recebam misericórdia. Sim, Deus entregou todos à desobediência para que a todos mostrasse misericórdia. Bem, eu confesso que isto aqui não me é muito transparente, não. Verso 28. Quanto ao Evangelho, eles, quer dizer, os judeus, são os nossos inimigos, quer dizer, dentro da igreja, ou são inimigos por vossa causa, quer dizer, e o puro fato, quer dizer, o judeu convicto rejeita o cristianismo e não gosta e etc. coisa. Isso é mero fato. Como o próprio Paulo sofreu muito perseguição e oposição dos judeus no tempo dele. Agora, quando fala aqui que eles, os judeus, no caso, são amados por causa dos patriarcas, quer dizer, se por um lado eles podem parecer ser os nossos inimigos, por causa do Evangelho, mas por outro lado, são amados, ou deveriam ser, por causa dos patriarcas. Como entender essa colocação? O que eu entendo é aquilo que está dito em outros lugares, que é exatamente através dos patriarcas, assim, lato sensu, o pessoal do Antigo, a eles foram entregues os oráculos de Deus, quer dizer, a Escritura, a revelação escrita, normalmente, o Antigo Testamento, claro. Tá. Nós temos uma dívida para com aquele pessoal, porque é através deles que a palavra de Deus no Antigo vem às nossas mãos. Então nós devemos a eles, nós temos uma dívida. Sem eles, a gente não teria essa bênção. Então, eu entendo que nós temos um dever, por causa dos patriarcas, aos descendentes físicos. Não havemos de odiar o judeu. Você sabe que existem pessoas que culpam o judeu pela morte de Jesus e, portanto, eu gostei de uma coisa, pelo menos naquele filme sobre a paixão de Jesus, que como foi o nome do sujeito, ele apareceu, a única vez que o diretor, que também mandou, apareceu exatamente pregando o cravo na mão. E foi aí, então, exatamente, quem matou Jesus foi eu. Foram os meus pecados que mataram, não foi o judeu. Mas eu tenho que reconhecer que Jesus foi pagar por mim, pagou pelos outros também. As pessoas que Deus utilizou para me trazer à luz, no caso agora o Novo Testamento também, e quase todo o Novo Testamento, se não todo, foi escrito por judeu. A única exceção talvez seja Lucas. Há uma grande briga se Lucas é grego ou se é judeu, e ninguém aqui tem como resolver essa briga. Então, seria a única exceção Lucas, se não, o Novo Testamento também inteiro foi escrito por judeu. Então nós temos essa dívida, sim. Agora, essa questão de um é desobediente e para o outro, eu quase que me perco lá dentro, mas a questão resumida está no verso 32, e vamos ficar aqui com o verso 32. Deus entregou todos à desobediência para que a todos mostrasse misericórdia. O fato é esse, que Deus está oferecendo sua misericórdia e sua graça a todos. Por quê? Porque todos nós precisamos dessa misericórdia. Como está em outro momento, todos pecamos e ficamos aquém da glória. Não todos, dizer, não tem nenhum justo. Quer dizer, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós somos desobedientes, temos sido desobedientes. Sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, estaríamos fritos, como poderíamos dizer.
Então, até aí, a discussão toda em torno do povo de Israel. Ah, sim. Eu quis dizer uma coisa. Vamos voltar ao verso 26. Essa citação que vem de Isaías: o libertador virá a partir de Sião, e ele desviará de Jacó as impiedades. Convenhamos que Jacó é Jacó. Jacó não é a igreja. E você sabe que tem os que acham que agora a igreja... Não, mas aqui não dá. Jacó é Jacó. Jacó não é a igreja. Então, obviamente Deus ainda vai fazer alguma coisa com o povo de Israel como tal, enquanto povo. Desviar de Jacó, no caso, não é o homem. Jacó é a descendência do povo. Eu ia enfatizar isso e esqueci. Agora, nos versos 33 a 36, nós temos uma doxologia. Vamos então atentar para o que está aqui. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem veio a ser o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque a partir dele e através dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, as eras adentro. Amém. Aqui nós temos várias citações de Isaías 43 e Jeremias 23, verso 18, e Jó, capítulo 41, verso 11. Agora, o verso 33 traz a resposta para toda aquela questão, a soberania de Deus e nós, como pode, etc. e tal, e todo o nosso questionamento. A resposta final está aqui. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Dito e feito tudo, Deus é grande demais e nós somos pequenos demais. Lamento, você não gostou? É assim. Como já tenho dito, diante da soberania temos duas opções. Ou você se submete ou você se rebela. Depois você pode gritar, espernear, não. No fim, é isso. Ou a gente se submete, ou a gente se rebela, respeitando as consequências. Então, depois de toda aquela conversa, sim, Israel, tal, soberania, escolha, perto, Deus é grande e nós somos pequenos. Agora o verso 34, ele cita primeiro, aqui está em Isaías capítulo 40, verso 13, quem conheceu a mente do Senhor ou quem veio a ser o seu conselheiro? A resposta aí é óbvia, ninguém deu conselho a Deus, nem teria competência para tanto. E conhecer então a mente é que não dá, que ele é infinito e nós aqui muito pequenos. Verso 30 já muda a questão um pouco. E aqui exatamente vem de Jó 41, verso 11. Quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Como Paulo diz em outro lugar, nós nada temos que não recebemos. Então, se eu acho que sou bonito, mas eu nasci, quer dizer, foi meramente uma coisa que Deus me deu. Eu não tenho por que me vangloriar. Ou se eu acho que sou inteligente, ou se eu acho que sou... Tudo que nós temos, Deus nos deu. Não há por que, entanto, a gente se vangloriar. Eu poderia ter nascido em plena selva amazônica, onde já morei com índio, não sabendo de nada, sou caçador de macaco. Se Deus me colocou numa cultura onde eu tinha acesso a todo o conhecimento que o mundo tem no momento e todos os privilégios do Evangelho, isso foi um presente que Deus me deu. Eu não escolhi nada. Ninguém escolhe onde vai nascer, quem vai ser os pais. Não, você chegou aqui e fica tomando conhecimento depois. Então,
olhando de forma bem fria e objetiva, nós não temos porque nos vangloriar. A gente não tem nada que não recebeu. Se eu tenho uma mente privilegiada, mas Deus me deu essa mente. Se eu tenho, mas porque Deus me deu. Para nem se comentar. Então, a graça de Deus vai me livrando de misericórdia. Todos nós temos sido alvo, beneficiados com a graça de Deus. Então, humildade. Humildade, gratidão. Ninguém tem como realmente se levantar contra o soberano Criador. Então, verso 36, eu traduzi um pouco diferente do que talvez esteja na sua Bíblia, né? Como é que está aí? Porque dele, por ele e para ele, não é assim que está na sua Bíblia? Dele, por ele e para ele. Eu acho que poderíamos explicar um pouco melhor. Então, eu coloco a partir dele, através dele e para ele. A partir dele. Todos, quer dizer, a própria ideia de criar esta terra e a nossa raça foi uma coisa que partiu dele, a partir dele. Está lá nos primeiros versos. O Deus falando, façamos nós, o homem, a nossa, quer dizer, a partir dele, através dele. E nós entendemos a partir de vários textos que da Trindade foi Jeová Filho, o agente principal na criação da nossa terra e da nossa raça, através dele e para ele. Não estamos aqui à toa, gente. Ninguém está aqui à toa. Para que Deus se deu ao trabalho de criar, e mesmo e principalmente sabendo que ele teria que pagar o terrível preço do erro? Não, que coisa. Mas é porque Jesus está esperando uma coisa no futuro. Nós estamos aqui para ele. Para ele. Todas as coisas. Deus é o dono do universo. A questão é essa. Deus é o dono do universo. E é bom a gente se lembrar disso. A Ele a glória, as eras adentro. É assim, literalmente. Não para todos sempre, eternamente como queira. Mas a rigor o que está no texto é as eras adentro. Então, enquanto tiver era, ou então para sempre. Mesma coisa. Mesma coisa. Amém? Isso aí. Agora, nós temos ainda talvez uns 15 minutos. Podemos, quem sabe, começar com outro assunto. E este assunto poderá nos deter algum tempinho. Vamos ler então os versos 1 e 2, capítulo 12. Agora, pois, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a vossa obrigação inteligente. Sim? Parem de se amoldar ao padrão deste mundo. Antes, transformem-se pela renovação de vossa mente, para que possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, satisfazeja e perfeita. Agora, já que isso aqui, acho que satisfazeja não está no seu dicionário, mas você entendeu, não entendeu? O que seria uma coisa satisfazeja? Uma coisa que satisfaz, né? Assim, uma coisa bem fazeja, isso sim está no seu dicionário. É uma coisa que faz bem. Então, uma coisa satisfazeja é uma coisa que satisfaz. Não está, mas eu cunhei essa palavra porque é isso que eu quero dizer. Acho que Paulo está dizendo, não está aí. Então, me desculpem, mas criei, então, um vocal. Sou linguista, não? Agora, voltando ao primeiro verso. Agora, pois, irmão, como assim, pois? Tudo aqui, a demonstração da misericórdia de Deus, da graça de Deus, tudo aquilo, que ele agora, os gentios, estão dentro da graça de Deus, do corpo de Cristo. Agora, pois, irmãos, eu vos exorto pelas compaixões de Deus, levando em consideração exatamente todas as bondades que Deus já nos deu, as compaixões, os benefícios, enfim, tudo isso. Qual deve ser a nossa
essa? Qual deve ser a nossa resposta? A verdade é que Deus espera ser correspondido. Sim, Deus. É por isso, aquela coisa toda, porque Deus quer ser correspondido. Aquilo que Jesus disse à mulher, o Pai está procura quem o adore. Deus quer ser correspondido. Qual é então a resposta adequada da nossa parte? Apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo. Isso aí pede um pouquinho de explicação. Quando fala de apresentar o corpo, mas obviamente se você apresenta o corpo, a alma não fica para trás. É uma metonímia, uma parte pelo todo. Você não tem como Deus levar o corpo e o resto não dá. Você vai tudo junto. Agora, como então um sacrifício vivo? E você se lembra, no Antigo Testamento, todos aqueles animais, para se tornar sacrifício, morriam. Quer dizer, só tinha, portanto, um sacrifício morto. Cadê então como um sacrifício vivo? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e verso 31, Paulo diz que ele morria todos os dias. Ora, obviamente, não podia estar falando de morte física, porque você morre uma vez. Você não pode morrer fisicamente todos os dias, óbvio. Então, como assim? Eu entendo que ele estava falando de morrer para si, para poder abraçar a vontade de Deus. É coisa que o próprio Jesus, creio, falou em Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24, vou ler a minha tradução aqui. Se alguém deseja vir após mim, Jesus falando, se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer que queira salvar a sua vida, a desperdiçará. Mas quem quer que desperdice a sua vida por minha causa, este a salvará. Fecha aspas. Naquele tempo, a cruz era instrumento de matar. Então, eu entendo que quando aqui fala de apresentar, Deus está esperando que eu apresente o meu corpo em sacrifício vivo. O corpo representa o que eu sou. Quer dizer, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então eu abro mão daquilo que eu poderia querer, missões, para abraçar, obedecer, fazer aquilo que Deus tem para mim. Agora, isso é um tipo de morte. E tem momentos, sabe? Acho que quem já andou com Deus um pouquinho, você já experimentou. Tem momentos que Deus não trata a gente do jeito que a gente gostaria ou esperava. Quer dizer, tem momento bem difícil. E para a gente receber realmente de bom grado, assim, não meramente resmungando, mas realmente abraça. É uma morte. Você está se negando, tem que negar-se a si mesmo. Negar. É isso aí. A gente abre mão de coisas que a gente queria ou esperava, ou acha, para abraçar. Quem me ouviu foi na sua casa, né? Quer dizer, eu não entendi uma coisa muito dura que Deus fez comigo há 22 anos. Deus matou o meu sonho. Um sonho que ele mesmo me deu. Aquilo não foi fácil. Aquilo foi que nem Abraão matar Isaac. Não foi fácil. Mas eu me submeti, Deus me deu outra coisa a fazer. O que eu não entendi no momento é que aquele sonho, que era de Deus, nunca acabou. Ainda, o que Deus fez comigo durante esses 20 anos, sem eu entender, estava me usando para colocar o fundamento para poder chegar até lá. Os motivos pelos quais não era possível alcançar o sonho naquele tempo, Deus estava me usando para colocar o alicerce para poder chegar até lá. Mas eu fiquei obedecendo a Deus durante 20 anos sem
sem entender. Deus me colocou fazendo coisas que eu gosto de fazer, beleza, então eu não tinha de que reclamar, porque às vezes Deus coloca a gente fazendo coisas. Mas eu não percebi exatamente o que Deus estava fazendo. Eu estava obedecendo cegamente, assim, não, é isso aí, então vamos fazer. E, como eu falei naquele dia, fazendo já uns 10 dias, de repente Deus falou comigo. Conversou comigo, me explicou o porquê da coisa há 22 anos. Então, 22 anos depois ele me explica. E se eu tivesse chutado o pau do barraco a caminho, hein? Então, isso aí. Agora, nós vamos ter que ter mesmo, porque o pessoal chegou cedo e vão querer aí ensaiar. Vamos, eu vou voltar. Isso aqui é muito rico, é da essência. Não vamos terminar absolutamente no assunto aqui hoje. Mas esse negócio de se amoldar ao padrão do mundo, vamos voltar, isso aí é sério, isso aí é coisa. Isso aí é onde, como diz o outro, a borracha encontra o asfalto. Parem de se amoldar ao padrão deste mundo. Antes transforme-se pela renovação da vossa mente. Porque o mundo é de Satanás. Então a gente se amoldando ao mundo, ao padrão, os padrões do mundo, então a gente estará exatamente do lado errado e levando consequências negativas. Não é o assunto aqui, mas eu digo que, grosso modo, as igrejas evangélicas não entendem o que é para ser o batismo com água que nós usamos. O meu entender é que no antigo, lá atrás, no começo, batismo não era só no cristianismo, quer dizer, quando alguém ia mudar de religião, era uma declaração aberta que estava mudando de religião, fosse qual fosse a religião. Então, vocês se querem se tornar judeu, tinha de ser batizado, assim por diante. No meu entender, o que é para ser realmente o batismo com água, a pessoa, o candidato que está fazendo uma declaração pública que está rompendo com o Satanás e o mundo por ele controlado para se colocar debaixo da proteção de Jesus. Então, exatamente essa questão de eu estou rompendo com Satanás e o mundo por ele controlado. Estou rompendo. Para lá. Isso é uma atitude muito importante que a pessoa deve tomar, assumir, quer dizer, lamentavelmente, nenhuma igreja do meu conhecimento ensina dessa forma. Isso é lamentável. Eu não sou contra o batismo com água, mas infelizmente o pessoal nem sempre entende, né? Nós todos conhecemos alguém que já tomou o seu banho, mas agora está longe. Então, esse negócio aqui de não se amoldar ao padrão deste mundo, aí é pano para várias mangas. Aí é pano para várias mangas. Que é exatamente aí o âmago da questão, quer dizer, em termos práticos na nossa vida cotidiana. Para mim é fácil que eu estou aposentado, estou lá no meu cantinho sozinho, mas vocês que estão lá no meio do mundo, cheio de demônio, não é tão fácil assim. Aí é você rejeitar os padrões do mundo, não é tão fácil assim. Mas é exatamente a questão de transformar-se pela renovação da mente, isso aí pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso através da palavra. Isso mas temos que passar por esse processo para poder chegar ao ponto de experimentar que a vontade de Deus é de fato boa, satisfazente e perfeita. Porque se você não passar por esse processo, quer dizer, se você não tem compromisso com Jesus, nem sempre a vontade de Deus vai te parecer tão boa assim. Quer dizer, para você realmente apreciar corretamente a vontade de Deus, mas você tem que estar alinhado com essa vontade. Você tem que estar alinhado.
É compromisso, gente, é compromisso. Sem esse compromisso, como muitos, quer dizer, é impossível você viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Lamento. Porque é uma coisa sobrenatural que precisa do poder de Deus. E se você não tem o poder de Deus, lamento. Não. Você pode estar cheio de boa vontade. Isto aqui é tão âmago que nós vamos voltar. Então, por hoje, que Deus nos ajude e abençoe a todos.